consultório. Nós trouxemos aqui, normalmente é uma pessoa que tem uma sapiência, tem uma sabedoria em alguma área e que pode responder a perguntas de interesse de todos. No consultório de hoje, nós trouxemos aqui o Dr. Fábio Campos Leonel. O Fábio é especialista de clínica médica pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, especialista em geriatria pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e especialista em cuidados paliativos pelo Hospital Sírio-Libanês. O Fábio atua em geriatria e gerontologia, qualidade de vida, atendimento domiciliar, cuidados paliativos e apoio a cuidadores de idosos. O Fábio, vocês estão vendo aqui, é um jovem, né? Um neto que todas, não é, muita gente gostaria de ter. O Fábio tem 32 anos, estudou a vida inteira, está estudando até agora, você nasceu estudando, está estudando até hoje. Pretendo nunca parar, igual a vovó Neuza. Continua, tem que sempre continuar estudando. Ô Fábio, o número de idosos está aumentando tremendamente, né? A gente está vendo realmente que a pirâmide etária no Brasil, principalmente no mundo, mas no Brasil principalmente, está se invertendo, né? O que antes era aquela piramidezinha, onde lá em cima tinha aquela meia dúzia de idosos, aquela base todas de molecada, hoje está se invertendo e essa pirâmide vai se inverter. Em breve terão um número de idosos, mais de 60, que vão ser praticamente a grande maioria dos brasileiros. Isso traz uma mudança, né, em todas as áreas, da economia ao bem-estar, saúde, etc. Né? Quais são as vantagens e desvantagens desse movimento? Como é que você que estuda isso tem refletido sobre esse assunto? Eu acho que isso que você falou é o grande justificativa de existir uma área na medicina especializada nessa faixa etária, né? Quando a gente fala de, né, em geriatra e tal, eu tenho uma formação de clínica médica geral também, né? A gente fala muito da faixa etária, né? Na idade cronológica definindo um idoso, né? Um velho. E, na verdade, não é só a idade cronológica, né? Existe a idade biológica que a gente fala, né? Cada um envelhece de um jeito. Sim. E cada um tem uma velocidade de envelhecimento, né? E, como a vovó Neuza falou, a gente tem que individualizar, né, o atendimento para cada um. E essa transição demográfica, epidemiológica que você falou, da pirâmide se alargando, é o que a gente tenta refletir para... A gente está pensando numa sociedade em 2050, onde a grande maioria vão ser idosos, né? Exato. O que a gente tem que fazer para chegar preparado para lá, né? É isso que a gente estuda, né? Eu acho que a qualidade de vida, os recursos de cada um, né? A comunidade, a gente vai ter que repensar muito isso daqui para frente. Eu li uma vez, eu não sei se você chegou a ver essa pesquisa, houve uma pesquisa de, assim, em algumas cidades no mundo, tinha um número de idosos gigantesco, muito maior do que a média local, nacional, e foram pesquisar. Aí tinha uma cidade em Okinawa, no Japão, tinha uma cidade na Itália, uma no Peru, e tinha uma... Agora, em Okinawa, no Japão, eu falei, bom, os caras comem muito peixe, mas talvez isso, né? Aí foram ver no Mediterrâneo, talvez a dieta mediterrânea tenha ajudado aquela comunidade a viver mais e tal. Aí foram ver, tinha uma no Paraná, onde as pessoas só comiam embutido e linguiça e carne pra caramba e estavam lá vivendo. Então, o que acontece? O único ponto comum dessas cidades, por serem tão longevas, é que elas tinham a característica é que a comunidade era muito forte. As pessoas viviam em comunidade. Havia uma facilidade de você conseguir ter amigos, da comunidade te ajudar a criar o teu filho, a criar o teu neto. Você numa situação mais difícil, você tem um vizinho que era solidário, festas nas ruas, quer dizer, você poder se organizar mais e a coisa não ser tão distante, você viver trancado num apartamento, numa casa, não ter ninguém, quando um vizinho de baixo também está na mesma situação, o outro de baixo está na mesma situação, e vocês não conseguem, as pessoas não conseguem se unir para fazer alguma coisa. Faz sentido isso para você? Muito, né?
Eu acho que o que você falou mesmo, né, a rede de apoio social que a gente fala, né? Eu acho que isso é a base de tudo, né? O envelhecimento é uma fase da vida muito difícil, né? Que normalmente as pessoas se isolam. Tá? E esse isolamento social, emocional, né? Prejudica, né, a parte da saúde, né? E o que a gente vê realmente, o que melhora é essa interação. Idosos saudáveis, eles têm uma rede social melhor do que aqueles não saudáveis, né? Isso a gente tem bem estruturado. É importantíssimo, né, frequentar lugares com outras pessoas, né? Não necessariamente grupos de terceira idade, né? Isso é uma coisa também que a gente discute muito, porque a gente acaba criando gueto, né? A gente acaba segregando, e na verdade não é para ser gueto, né? O pessoal da terceira idade tem que interagir com o jovem, com criança, né? Porque senão eles vão ficar como se fosse um sistema de cotas agora. Exato, a cota para os idosos. Ali tem os velhinhos, fica só lá os caras lá, né? Ali tem os outros velhinhos, né? Enquanto que na Eu acho que o grande intuito é o contrário, né? Sim. Não criar guetos, e sim comunidades. Tá certo. Né? E eu acho que isso é o futuro. A gente vai ter que aprender, porque os nossos jovens, nossos filhos vão ter que saber lidar com o idoso. Né? Não só na parte de respeito, mas, né, nas adaptações, nas incapacidades, né? A vovó Neuza também citou a parte da autonomia e independência, né? Eu acho que essas duas palavras vão ser o nosso alvo daqui a 30 anos, né? A gente vai querer dar autonomia e independência para os nossos pacientes, né? E a gente precisa mudar a nossa sociedade hoje para que a gente possa ter autonomia e independência daqui a 30 anos. Claro, porque a sociedade hoje muitas vezes coloca o jovem como sendo sempre a coisa do momento. Parece que é o cara que faz. Mas, pô, a gente todo que viveu tantos anos, que tem tanto conhecimento em todas as áreas. Você pode talvez não ser um expert em realidade virtual, você pode não ser um expert em assuntos contemporâneos e tal, mas você é um expert na vida. A janela de vida deu muita experiência, e isso ninguém tira, isso só se conquista com o tempo, né? A ideia, inclusive, desse programa, o nome Fala veio de uma brincadeira entre amigos. Eu sou amigo do Serginho Groisman, sou amigo e tal, e a gente exatamente, e veio com uma brincadeira. Falou, pô, o Serginho já está há muito tempo aí, daqui a pouco, em vez de Fala Garoto, o cara está falando Fala Velho, né? E a gente falou, pô, esse nome é bom, Fala Velho, né? Fala Garoto, pô, Fala Velho. Então a ideia do Fala Velho, a ideia é empoderar um pouco a terceira idade e perceber que tem muita gente que tem muita coisa para falar e para se expressar. Isso gera autoconfiança, faz com que o cara seja mais autônomo, que ele possa realmente partir para a luta fazendo outras coisas, né? Eu vou iniciar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para o Fábio, ou mesmo para a vovó Neuza, ou mesmo para a dona Iná, vamos pensar, vamos fazer que eu vou descer aí. Eu queria fazer uma pergunta para o Fábio, uma pergunta que eu acho que não sei, enfim, vou fazer a pergunta. Uma coisa, eu tenho muito receio de Alzheimer. Minha família toda teve Alzheimer. Estou ferrado? Posso esperar por isso ou tem chance de escapar? Onde é que é a porta de saída? Como é que é o negócio? É verdade. A gente conhece alguns fatores de risco para quem, né, para ter a doença de Alzheimer, e a hereditariedade é uma delas, né? Família que tem muitas pessoas, descendentes com doença de Alzheimer, tem uma chance maior do que aquelas que não têm, né? Isso a gente sabe. Mas isso é um dos fatores de risco, existem muitos outros, né? E o que a gente sempre fala é que, independente de saber se vai ter a doença ou não, a gente tem que prevenir. Então, alimentação saudável, atividade física, ter uma vida social regular, né? Ter amigos, fazer coisas de interesse, coisas novas, buscar informações, né? Isso é o fundamental, mais do que saber se os pais tiveram Alzheimer, né? Eu acho que, pensando na doença de Alzheimer, a gente pode prevenir de outras maneiras, né? E tendo uma vida saudável é o caminho, é a chave disso, né? Bacana. Morreu com 97 anos, lúcida. Escapou, um a menos. Está 1-0 para você. Eu estou perdendo nessa daí. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Temos aqui um nosso. Eu vou ter que descer ali, ó. Dá 2 pulos aqui. Bom que é muito chato.
aqui dá para você fazer um passeio. Vem aqui, joga aqui. Vai cantar o quê? Chega. Você não ia cantar? Eu falei, alguém quer cantar? Não era cantar. Não era cantar, não? Não era cantar? Não, é pergunta, é verdade. Brincadeira. Fala aqui, ó. Então, eu ia perguntar pro Fábio. Espera um pouquinho. Deixa eu ver, o câmera aqui está tentando se virar de costas pro cara. Vamos lá. Tá. Então, eu ia perguntar pro Fábio, tem idade certa assim, quando tá acontecendo esses negócios assim de... essa perda de memória? Isso. Tem idade certa? O cara começa a perder a memória com quanto tempo? Não tem uma idade certa, né? A doença de Alzheimer, né, que todo mundo acha que é a única doença que tem, faz parte de um grande, né, síndrome de doença que chama demência, né? E tem umas demências que acontecem com pessoas jovens também, né? Então, tipo o quê? Tem outros tipos de... O próprio Alzheimer precoce pode acontecer com pessoas de menos de 60 anos, né? A idade é um fator de risco, sim, para ter Alzheimer. Quanto mais velho você é, mais chance você tem de ter alguma alteração cognitiva, tipo doença de Alzheimer, mas não tem uma idade específica para isso, né? O que a gente vê é que com o envelhecimento, sim, as alterações cognitivas vão ficando mais afloradas. Então a pessoa, sim, tem mais queixa de memória, mas não existe uma idade X para a gente falar. Ou seja, se a tua memória já está começando a falhar, você já está começando a ficar com aquelas preocupações, não me lembrei mais do que eu fiz ontem, aí você fala, bom, quem sabe e tal. Aí tem que fazer uns testes, daí você faz uns testes de memória e tal, né? Precisa passar com um especialista. Neurologista? Na verdade existe quem cuida dessa área, né? Hoje em dia a gente tem até uma sociedade que a gente chama Sociedade de Neuropsiquiatria Geriátrica. Então, ou um neuro, ou um psiquiatra, ou um geriatra é capaz de avaliar bem uma pessoa com queixa de memória. Beleza? Então, vamos lá, vamos em frente. Mas você tá tudo certo, velho. Não sei que você ia cantar uma coisa que você era cantor, cara. Aí, canção deixou. Quer cantar? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Lá? Pô, agora tem que cruzar aqui. Vamos lá para trás, lá o nosso cara azul aqui, ó. Dois palitos. Seu nome? Sempre levantado. Fala, Carlos. A minha pergunta é a seguinte. Em decorrência de todos os investimentos públicos, que a gente sabe que a gente sempre reclama, mas a gente percebe que algumas coisas têm sido feitas. E a gente percebe, em decorrência de ter usado atendimento, tanto público quanto privado, para parentes e até pessoais, a gente percebe que o atendimento de emergência, por ocorrência de alguns eventos com colegas, por exemplo, a gente percebe que o Brasil tem tentado cumprir, tentado atender as situações emergenciais. Atendimento de ambulatório, primeiro atendimento, também a gente percebe que o Brasil, por mais que nós reclamemos, tem melhorado. Mas eu acho que, inclusive na área de geriatria, que eu acho que é a área mais complicada, que acaba recebendo até, nesse sentido, tem tido até alguma evolução, mas eu vejo que como complicação maior é o atendimento especializado. A hora que a pessoa precisa de um atendimento especializado, aí a coisa começa a complicar. Quando é o primeiro atendimento, a gente até tem médico disponível, tanto no privado quanto no particular. Mas quando você precisa de algo especializado, e como o doutor, vê isso, porque eu acho que é uma cultura que o Brasil vai ter que almejar, vai ter que alcançar isso. Na perspectiva dele, como ele vê que isso, para onde isso vai, quanto tempo a gente vai precisar. Fábio, você entendeu tudo, né? Sim. Realmente temos um problema aí, né? A hora que você está começando a ficar mais velho, que você precisa de um atendimento mais especializado, mais dedicado. É uma cultura brasileira isso? Ou como é que você avalia? Não só brasileira, mas mundial, né? Acho que nesses últimos anos, nesses últimos 10, 20 anos, que a gente começou a olhar de uma forma diferenciada, né, para os idosos. Sim, deve ser pensado como política pública, né? Atendimento diferenciado para uma população diferenciada, e é isso que a gente tenta fazer todos os dias, né? Eu atuo dentro de um hospital-escola,
de uma universidade, e lá o que a gente tenta é contaminar, desde a graduação, desde os alunos, né, da importância de se atender de uma maneira diferente cada fase da vida, né? Então, atender um idoso é diferente de atender um jovem, uma criança. E antes isso não era ensinado, né? E uma das nossas funções, como geriatras agora, dentro de uma universidade, é justamente isso, disseminar essa cultura de cuidado, né? Eu não falo nem de saber tratar doença, porque isso o médico sabe, é só abrir o livro, né? Mas cuidar. A gente precisa aprender a cuidar das pessoas. Olhar o outro mesmo, Exato, né? Olhar o outro mesmo. Né? E olhar de uma maneira, né, holística, Sim. Saber individualizar quais são os interesses, as preferências, porque senão a gente vai começar a dar um monte de remédio para todo mundo, a gente vai começar a dar 1000 diagnósticos, né? E na verdade isso não importa, a gente não está cuidando, né? Tá. O cuidar é muito mais que isso. Tá, bacana. Temos mais uma pergunta antes do show da Dona Inácio. Vamos lá. Eu vou te pensar, vamos lá. Verdade, tinha levantado a mão primeiro. Então, 2 perguntas, então, rapidinho. Então, pergunta clara, pergunta curta. É o seguinte... Seu nome? José Luiz. José Luiz. Eu queria saber o seguinte, se na sua prática de consultório, o senhor tem recebido queixas de pessoas da nossa faixa etária sobre a gerontofobia, e às vezes a gente passa por isso em veículos públicos. Com certeza. Gerontofobia. Muito bom. Muito bom, né? Ótima pergunta, José. Isso é comum no nosso dia, é cultural, infelizmente, né? Por isso que eu falo que a educação começa desde cedo, criando... Quando a gente cria guetos, né, a gente propicia a gerontofobia, né? É muito comum, né? Existe hoje o Estatuto do Idoso, né? A gente tem que sempre lembrar disso porque existem mecanismos de defesa para isso. Então, uma orientação para todos os idosos é se sentirem de alguma maneira ameaçado ou discriminado, tem que procurar auxílio, né? Porque vocês têm esse auxílio, existe um estatuto para isso. E eu acho que tudo isso parte da educação. Como que a gente está educando as nossas crianças, os nossos filhos, claro, para respeitar. Claro. Isso é muito comum, muito comum. Violência para bem idosos. levantado, porque é isso mesmo. A ideia, inclusive, do programa um pouco é essa, realmente. Fazer ver que não é só a molecada que fala, que está todo mundo falando, todo mundo é inteligente, fala e tem ideias que são bacanas de estarem numa tela de televisão. Obrigado, José. Pergunta aqui, agora sim. A última pergunta. Seu nome? Maria Zumira. Zumira, diga. Eu gostaria que o Fábio pudesse falar sobre essa questão. A gente vai ter que mudar a forma como a gente lida, né, com os idosos, mas principalmente sobre essa coisa dessas novas descobertas que mostram que os neurônios continuam crescendo e nascendo na fase madura da vida. Ou seja, boa pergunta, os neurônios não param, né? A gente acha que a gente está sempre enferrujando e os neurônios estão sumindo e a gente vai ficando gaga e tal. Não é isso, não é isso. Não é isso. Ficar gaga não é normal, né? Antigamente todo mundo achava, nossa, aquele velhinho ficou gaga, né? Tá falando besteira. E isso não é um envelhecimento, né? Isso é uma doença, isso a gente precisa olhar com os outros olhos, né? A parte neuronal é exatamente isso. Os idosos são capazes de desenvolver habilidades na terceira idade. A vovó Neuza está aqui para comprovar isso, né? A gente pode aprender na terceira idade. E tem capacidade, né? Isso demonstra que a gente tem neurônio ainda funcionando e que isso pode melhorar, né? Então, uma das coisas que a gente deve fazer é buscar coisas novas, né? Aprender a falar novas línguas, fazer atividades lúdicas, mas que deixem a memória ativa, né? Eu acho que esse é um bom caminho. E pensar que o cérebro morreu, acabou, não. A gente sempre tem que estimular. Tem condições do cérebro se renovar. A gente deve sempre estimular o cérebro. Sempre. Toda a fase da vida. Especialmente nessa fase que o cérebro começa a falhar, né? É a fase que a gente tem que tomar mais atenção e ter uma estimulação maior do que em outras fases, né? Então, nessa fase, se dedique a malhar o cérebro. Vamos exercitar o cérebro. Essa é a dica. Bem bacana. Bom, gente... Opa! Ô, Neuza, microfone. Com 70 anos eu aprendi uma nova linguagem. Eu agora falo informatês. Informatês. Eu estive fazendo uma relação
de palavras novas que eu aprendi desde que eu entrei na informática de ponta cabeça, e eu já tenho 70 palavras novas, mas porque eu não me atualizei, mas deve ter mais. Exato. Eu É uma nova língua. eu não falava essa língua com É essa verdade. idade. Eu comecei em 95, mais ou menos, em 95 eu tinha 65 anos. Em 95 você começou a mexer com o No computador. computador. E eu tenho uma linguagem diferente, eu entendo o que as pessoas falam. E isso que me levou foi isso, porque eu ouvia meu filho e os meus netos falando uma linguagem que para mim era chinês. Sim. Eu não fiquei quieta, eu falei, eu preciso aprender essa linguagem. É isso aí. E esse Hoje é o maior eu entendo exemplo. essa linguagem. Claro, claro. Não, e a vontade de aprender é aquilo de fazer o que tem vontade. O Neuza foi fazer o que tem vontade, aprendeu o internetês e agora fala uma nova língua. Gente, vamos lá porque o tempo aqui tá. Muito obrigado por terem vindo. Vó Neuza, muito obrigado pela sua presença. Fábio, muito obrigado pelas suas opiniões, pelos seus depoimentos aqui. Dona Iná, muito obrigado por ter vindo. Agora solta a franga aí, Dona Iná. Rebola e é seu, o palco é seu. Ô, palmas pra Dona Iná! Vamos nessa, fala, ganhou! Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas.